Boa noite, paz. Sejam bem-vindos. Vou começar mais uma live, na nossa live. Mais um dia que estamos juntos aqui, como igreja, para compartilhar aquilo que Deus tem para nós. Seja muito bem-vindo. Como a gente sempre fala no início, né? Compartilhe o máximo que você puder. Chame mais pessoas para participarem desse tempo precioso. O tema de hoje vai ser finanças, tá? Dinheiro. O que fazer, como poupar, como sair da dívida, o que eu vou fazer assim que esse tempo resolver, como esse tempo passar, né? Aplicar, em que eu posso aplicar, quais são alguns princípios bíblicos sobre finanças, tá? Então hoje não vou falar sobre finanças. Se você acha que alguém está precisando ouvir alguma coisinha sobre isso, então compartilha isso aí, já fala para ela, corre para cá, vem entrar para cá que nós vamos falar um pouquinho sobre finanças, tá? Obviamente não tem condições numa live dessa, né, falar tudo, são apenas algumas dicas, alguns princípios que a gente quer passar. Vou passar basicamente 8 caminhos, 8 passos que a gente tem que ter, né, sobre 8 dicas para você cuidar das suas finanças nesse dia. Então eu queria te convidar, chama o máximo de pessoas possível, tá, para participar desse tempo aqui com a gente, divulga isso aí. Então nós vamos falar sobre finanças, tá bom? Então é esse o nosso tempo. Vamos lá. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você ore agora, feche seus olhos. Nós vamos colocar esse tempo diante de Deus, né, para que Ele possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, abençoar a sua casa e a sua família. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, te agradecemos por mais um tempo juntos, por mais um momento, Senhor, que vamos estar celebrando como igreja nesse dia, através dessa live. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo, queremos crescer contigo. Pai, nos inspira, nos ensina, Senhor, nosso caminho, guia os nossos passos. Fala conosco, Senhor, nesse tempo que estamos em quarentena, estamos em casa, estamos, Senhor, presos a tantas coisas. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor, da Tua voz. Então nos guia, Senhor, nesse tempo. Nos ensina, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o Teu reino. Nos ensina, Senhor, a caminhar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu clamo a Ti, Pai, e peço a Tua direção nesse tempo. Abençoa cada lar, cada família que agora está aqui com a gente, que possa, Senhor, estar sendo tocada, impactada, abençoada por Ti. Em nome de Jesus, guia, Senhor, os nossos caminhos, guia, Senhor, a nossa voz, esse nosso tempo. Em nome de Jesus que nós oramos agora e pedimos a Tua direção. Amém? Glória a Deus. Eu quero te pedir agora que você então compartilha, chame pessoas para participar. Nós vamos ter um tempo aqui de louvor, né? Eu queria convidar alguém para estar louvando e eu quero te pedir que você louve com a gente, que você participe também aí, né? Vamos chamar aqui essa querida, deixa eu chamar aqui, gente, e a gente já tem um tempo de louvor e adoração aqui, tá bom? Vamos adorar juntos, vamos ter esse tempo juntos. Quero sempre, enquanto ela está chegando aí, eu quero te dar alguns avisos, deixar você ser ciente. Nós estamos tendo trabalho com as crianças no IADEB Kids, entra lá, IADEB underline Kids, né? IADEB underline Kids. Nós temos lá também atividade com todas as crianças, todos esses dias. Então, eu quero muito que você com a gente, tá bom? Então eu quero que você dá um pulinho lá, entra e se inscreve também. Estou aguardando aí a Rosângela participar. Cadê você, Rô? Estou esperando ela aqui, ela deve estar entrando aqui também. E nós vamos participar juntos desse tempo de louvor. Deixa eu chamar de novo aqui, deixa eu chamar. Foi de novo aí, Rô, ver se chegou aí para você. Aí entrou. Glória a Deus. Paz, Rô, seja Paz, bem-vindo mais uma bem, vez. paz. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Paz do Senhor, tudo bem? O que você vai adorar hoje? Seja bem-vinda mais uma vez. Nós estamos aguardando agora para louvar junto com você. Amém. Tá cortando para vocês aí? Porque para mim tá cortando pouco.
Tá ouvindo bem? Tá travando ali. Tá ouvindo, ok? Pode começar? Pode sim. Tá aqui novamente. E eu peço que vocês orem, porque a minha internet aqui tá muito boa. Então, a palavra que eu vou cantar hoje tá em 2 Crônicas, baseado em 2 capítulo 7, versículo 14. Amém? Que diz assim: se meu povo que tens pelo nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para nos defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Orares os pés, não os ouvirei, os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para nos defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me mostrarei também as promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um tambor que pede por novo. Eu os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para nos defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Não me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um sabor que pede por renovo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que linda essa música. Amém. Deus te abençoe, Rô. Bom demais cantar Amém. contigo, adorar aqui nesse tempo. Amém, glória a Deus. Fica na Obrigada. paz. Tchau, tchau. Amém, que louvor lindo, né? Glória a Deus. Passou até rápido. Queridos, então nós queremos ter um tempo rápido aqui nas nossas lives. Eu quero primeiramente até agradecer. Hoje é um dia muito especial aqui, né, para nós, a nossa pastora Sebastiana, minha mãe, a Tiana, está aí, ela está aí, Tiana, né? Glória a Deus, está aí com a gente. Fica os parabéns aí para ela, né? Hoje ela está completando mais um aniversário. Eu fico muito feliz. Minha mãe está celebrando esse aniversário, mais um ano de vida, mais um tempo, né, com a gente. Eu fico muito feliz. Hoje eu tive um tempo com ela pela manhã, podemos sair juntos e conversar. E hoje ela está aqui na live, então depois você manda o seu abraço aí para ela também. Amém? Eu queria começar a tocar num ponto, num assunto que a gente vem pensando em conversar
Eu vi algumas pessoas falando sobre isso nas lives, na internet, e a gente vem pensando em falar sobre esse tema há alguns dias, mas eu não queria, não vai dar para aprofundar, falar muita coisa, tem muito tempo, né? Isso às vezes dura, a gente coloca um tempo sobre finanças, pelo menos umas 4 semanas, só para trazer os pontos de vista bíblico sobre a finança. Mas num tempo desse, onde as pessoas estão tendo dificuldades agora, nós precisamos sentar e conversar um pouco sobre esse tema. Será que Deus se importa com a sua vida financeira? Né? Esse é o tema. Esse é o tema de hoje. Você, claro que pode até parecer insensível no meio dessa pandemia, tem gente que está sem emprego, tem gente que está com a empresa fechada, tem gente que está assim, sem receber, talvez esteja só com aquela ajudazinha do governo de R$ 600, né? Tem gente que não, tem gente que está continuando recebendo seu salário, mas uma coisa a gente tem que pensar todo mundo, esse tempo vai passar, né? Esse tempo vai passar. E nós vamos recuperar, em nome de Jesus, a economia vai recuperar, o país vai recuperar, você vai recuperar suas finanças, e nós queremos, então, que você aprenda. O principal, uma das lições, né? Não a principal, talvez tenha tantas para aprender nesse tempo, mas o que eu aprendi é que vem uma tribulação, vem uma situação dessa, ou você aprende, ou você vai repetir, você vai ficar nela, né, repetindo várias vezes. Uma das questões importantes sobre finanças nesse tempo agora, é que nós precisamos aprender sobre finanças. Aprender a gerenciar essa parte da nossa vida. Para que eu fico pensando nesse tempo. Eu quero que você coloque sua cabeça, se daqui a 5 anos nós tivermos um outro problema desse, como é que você vai estar? Como é que você quer estar? Né? Como é que você gostaria de estar daqui a 5 anos? Eu creio sim, que tudo vai passar, que esse tempo vai passar. E mais, eu tenho ouvido alguns especialistas que acreditam realmente que a retomada vai ser rápida, assim como a queda foi rápida, né, as paralisias, vai ter uma retomada, porque há uma demanda, né, de compra, uma demanda de trabalho. Eu sei que o brasileiro vai voltar logo para o trabalho, vai querer começar a produzir, a trabalhar, a vender, então as coisas vão se levantar. Agora, daqui a 5 anos tivesse um problema desse, Deus ajude que não tenha nunca mais, né? Mas se vier a ter, como é que vai ser? Como é que você vai estar? Como é que você vai estar cuidando da sua vida? Né? Como é que você quer passar? Você quer estar como algumas pessoas agora estão de certo modo tranquilos, né? Nessa parte, não estou falando da parte, porque isso aí nós igualamos, né? O problema da enfermidade, né? Ataca todo mundo. Mas tem pessoas que hoje estão com esse lado. Pensa só, estou falando da parte financeira, com a sua vida financeira estável. Podem passar aí 3, 4 meses, até sem receber nada, que vão continuar se mantendo. Como é que essas pessoas conseguiram fazer isso? Como é que essas pessoas chegaram nisso? Se é pessoas milionárias ou pessoas que tiveram algum problema, alguma vantagem na vida? Não, talvez são pessoas que souberam. Porque a própria palavra de Deus fala, até dá alguns exemplos, né? Eclesiastes, Provérbios, fala sobre o gafanhoto, né? Aquele que até tem algumas parábolas também, né? Até do conto, a gente ouve de crianças, aquela formiga que trabalhou, que durante todo o período do verão, né, da primavera, cortou, guardou, protegeu, cuidou. É um animalzinho, a gente às vezes tem que olhar para ele e aprender com ele. Chegou na época do inverno, tinha com que se manter. Já outros animais não, se morrem porque não tem como se manter. Então, gente, isso vale para todo mundo. Será que Deus se importa com as minhas finanças? Será que existe um padrão bíblico, né? A Bíblia, será que se importa com isso? João 10,10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Vida em abundância, é isso que a gente quer. A gente pensa em vida em abundância. E parte do que é viver uma vida abundante tem a ver com uma vida financeira equilibrada, né? Funcional, plena, contente. A gente fala que dinheiro não traz felicidade, realmente não, dinheiro traz conforto. Até um certo nível, que é o que passa da miséria, onde você tem o que comer, tem aonde morar, tem saúde, tem roupa para vestir. Quando você chega nesse patamar, mais dinheiro não vai trazer, acrescentar nada em felicidade.
só vai acrescentar em conforto. Conforto é bom, é claro, mas não em felicidade. Mas Deus veio para nos dar uma vida abundante. É importante você sair disso aí, porque é difícil você estar agora com o coração tão apertado, com as finanças em dificuldades. Né? E outra coisa, a vida financeira atrapalha, mexe muita coisa. Né? Para você ver como é importante na palavra de Deus, Jesus falou muito sobre finanças. 16 das 38 parábolas, olha só, das 38 parábolas de Jesus, 16 tratam da forma como você deve lidar com o dinheiro ou com as posses. Olha só a importância, né? Das 16. Na Bíblia, por exemplo, oração é uma coisa importante? Muito importante, né? A gente fala sobre oração é muito importante. Existem em torno de 500 versículos sobre oração na Bíblia. Né? Fé é algo importante? Muito importante. Existem mais ou menos 215 versículos que falam, ensinam e tocam sobre assunto fé. 215 versículos. Sobre salvação, Jesus veio para nos salvar. Existe aproximadamente 218 versículos, né, relacionados à salvação. E agora sobre dinheiro, posse, finanças. Existem 2.350 versículos falando sobre posses, dinheiros e finanças. Então a gente às vezes pensa que isso não é um assunto espiritual, que isso não é um assunto que não está na Bíblia, ou a Bíblia não tem nada a ver. Tem sim. Porque isso mexe com muita coisa na nossa vida. Né? Por exemplo, grande parte da sua vida, do que você faz, gira em torno da sua renda, do que você vai ganhar. Você passa quantas horas, né, trabalhando para ter a renda, para ter o sustento para a sua família, para a sua casa. Então isso é um assunto espiritual. Você investe grande parte do seu tempo para ter as suas finanças, para ter a sua renda. Né? Então se toma grande parte do seu tempo. E as posses também, isso é muito importante, elas podem acabar se tornando o senhor da sua vida se você não souber controlá-las. Né? Você pode se tornar escravo das suas posses, por exemplo, elas podem passar a dominar você. Seja o que tem muito dinheiro e se rende a mamon, Deus chamou ele como um deus, o dinheiro mamon, né? Ou aquelas pessoas que vivem escravos de dívidas, escravos financeiros, escravos das suas finanças. Devem para pessoas, devem para todo mundo, e a vida gira em torno de ficar tentando correr e resolver dívidas e dívidas e dívidas. Então, ou seja, é um assunto espiritual, assim, é um assunto muito espiritual e a Bíblia fala muito sobre isso, então a gente tem que tocar nesse assunto. Tem um livro que eu recomendaria para você, que é O Seu Dinheiro, de Howard Dayton. Esse livro é a base do curso Crown, né, de Finanças da Universidade da Família. E é um livro que vai te trazer norte sobre o que Deus fala sobre finanças. Eu acho que isso é muito importante. Bem, falar um pouquinho de mim rapidamente para a gente entrar nesses 8 pontos. Eu era uma pessoa bem controlada, né? Eu herdei isso dos meus pais. Né? Meus pais são pessoas bem controladas, funcionários públicos. Tinham sempre assim, aquilo que eles gastavam certinho, né? Gastavam só o que ganhavam, sempre tinha uma poupança para ir crescendo, para comprar um carro, para melhorar a casa e tal. Então, eu aprendi isso, essa é a minha herança, né, na parte financeira. E eu já, desde o meu primeiro salário, eu comecei a colocar isso em prática. Alguns princípios, que eu vou falar algum deles agora, eu coloco em prática desde o meu primeiro salário. Desde o primeiro salário que eu recebi, eu já coloco ele em prática. Né? Aliás, vem desde as minhas mesadinhas, do dinheiro que eu ganhava como criança. Eu venho colocando esse dinheiro em prática, como poupar, como dizimar, como abençoar, como ofertar, como não gastar mais do que eu tinha. E todos esses princípios a gente já vem colocando em prática. E isso vem equilibrando, vem trazendo uma vida financeira equilibrada. Mas aí chegou um tempo na minha vida onde a crise bateu, né, tirou o meu conforto. Estava tudo planejadinho, tudo organizadinho, mas teve um tempo na nossa vida, eu e Sara, quando a Sara foi mudar de profissão, né, deixou o emprego que ela tinha para começar uma nova carreira, mas nesse período entre sair do emprego e começar uma nova carreira, a gente perdeu 1/3 da nossa renda. Né? Foi quando ela saiu e a gente ficou ali, e eu sinceramente eu passei em crise, porque eu colocava as coisas no papel e eu não conseguia estabilizar. E eu comecei assim, quando eu comecei a planilhar, olhar minha planilha, de repente a nossa despesa estava maior do que a nossa receita. E isso me desequilibrou todo, porque eu realmente eu
eu tinha sentado no trono, eu controlo tudo, tudo está no meu controle. E, de repente, Deus mostrou que não era bem assim, que não estava totalmente no meu controle. E eu tive que reaprender, então, eu tive que reorganizar tudo. Mas foi um tempo bom, foi um tempo de... E aí é que eu falo, ou você cresce, ou você vai permanecer nesse sistema. Eu tive que aprender e crescer nessa área financeira, aprender. E eu quero que você entenda que a estabilidade financeira, ao contrário de que algumas pessoas podem pensar que existe grandes estudos ou grandes... Não. Depende de ações relativamente simples, coisas simples do dia a dia, mas que requerem o quê? Planejamento e disciplina. Para você ter uma estabilidade financeira, basicamente você precisa ter planejamento e disciplina. Organizar as suas finanças tem que ser os primeiros passos. Conscientizar, sim, que você tem sonhos e projetos que você precisa se organizar para atingi-los também financeiramente. Isso é importante. E são decisões diárias, né, implementadas no dia a dia, que qualquer pessoa pode fazer. E pode obter também uma estabilidade financeira. Não estou falando de ficar rico ou outra coisa, mas ter uma estabilidade financeira. E isso é muito importante. E isso qualquer um, todas as pessoas podem fazer. Eu vou dar aqui 8 passos. Se você quiser anotar, anote aí. E nós vamos conversar rapidamente sobre eles, né? Nós temos nosso tempo. Primeira coisa, orçamento. Né? Anota aí, orçamento. Pensa numa caixa d'água na sua casa, você tem uma caixa d'água, você olha lá, a caixa d'água nunca está cheia, está sempre esvaziando, está sempre esvaziando. Por mais que você ligue a mangueira, entrando água na caixa d'água, mas ela está sempre esvaziando, o nível está sempre baixando. De repente você olha, por mais que você botou água, encheu ela num dia, mas quando você chega no outro dia, a caixa d'água está vazia. O que vem logo na sua cabeça? Tem algum furo, tem algum cano que está quebrado, está estourado. Porque eu enchi a caixa d'água, por mais que eu coloquei lá, ela nunca fica cheia, ela nunca para cheia, ela está sempre vazia, ela está sempre esvaziando. Então você vai pensar o quê? Tem furo aqui, tem algum lugar que está vazando água, está saindo água, está indo embora. Então a primeira coisa que você precisa fazer, não adianta você ficar arrumando a caixa d'água, botando mais água, enchendo de água, porque no outro dia de manhã ela vai estar vazia. Então, o que você precisa pensar? Que qualquer pessoa sensata faz. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o furo. Saber onde é que está o furo. Onde é que estão os vazamentos, ou os furos, que estão me levando a ficar com a caixa d'água sempre vazia, sempre baixa. Não é isso? Então, essa é a primeira coisa. Então, gente, a primeira questão que eu coloco para você, se você quer começar, está começando a pensar nas suas finanças, assim que você der uma equilibrada, sair desse momento agora. O que eu estou te falando agora talvez não seja para hoje. Eu estou te falando para agora talvez seja para 1 mês, 2. Mas é muito importante que você coloque, porque eu quero te preparar. Se você seguir isso aqui que a gente está falando, se daqui a 3, 4, 5 anos nós tivermos um outro problema desse, eu tenho certeza que sua vida vai estar diferente. Que você não vai estar passando pelo que você está passando agora, em dificuldades. Primeira coisa, então, o mês tem que ser absolutamente planilhado, todos os seus gastos. Você tem que começar agora, que nós vamos começar amanhã, né? Nós vamos começar... Amanhã começa o dia 1º de maio. Eu queria que você começasse a fazer isso, anotar todos os gastos que você tem, né? Desde o primeiro dia até o último do mês. Gente, eu tive que fazer isso, mas... é anotar tudo mesmo. É aquela moedinha que você dá para o cara que vigiou o carro. Sabe? É a passagem do ônibus ou do metrô. É o dinheiro que você foi na padaria e comprou. É o lanchezinho que você gastou. É o dinheirinho que você arrumou, aquele negocinho ali no carro, ou seja que for. De 5, 3, 2, 1 real. Anota todos esses seus gastos ao longo do mês. Né? Eu fiz isso, anotei tudo o que eu gasto. E aí depois o que você anotou, todos os seus gastos, vai saber tudo o que você gasta, absolutamente tudo. É uma coisa às vezes fácil, se você tem cartão de crédito, você pode pegar a fatura e ver o que está lá na carta da fatura. Ou a sua conta bancária também, ver todos os extratos, o que você gastou. E aí você vai separar por áreas. A gente separa isso por áreas. Né? Dízimos e ofertas, despesas fixas da casa, carro, manutenção, né? Saúde, educação, vestuário, lazer, você tem que separar para lazer também. Então, você separa essa planilha por áreas. Tudo o que você gasta, absolutamente tudo que você gasta. Né? Eu fiz essa planilha de tudo que eu tenho.
E aí você começa a ver que algumas coisas que parecem insignificantes. Agora, uma outra dica que eu quero colocar a você, quando você for fazer essa planilha, que você fala assim, não, isso aqui é pouquinho, é bobagem. Pega esse pouquinho, essa bobagem, e multiplica por 12. Começa a fazer os seus gastos anuais. Começa a pensar em termos de ano. Por exemplo, você gasta R$ 50 com um lanche, que seja que for que você gastou ali. Você fala, R$ 50 eu posso, uma prestaçãozinha que você gasta. Não pense só em R$ 50. Se você pensa em R$ 50, parece ser muito pouco. Multiplica por ano. São R$ 600. Aí você começa a pensar, R$ 600 é pouco? Se você cortar aquilo ao final do ano, você vai ter R$ 600 mais juros e correção. Será que vale a pena? R$ 600 você consegue comprar passagem de avião, ida e volta, talvez para 2 pessoas para a praia. Já parou para pensar nisso? Que com R$ 600, eu já comprei passagem, né, para o Rio, para São Paulo, por R$ 200. Né? Ou seja, você de repente com R$ 600 você consegue pagar as suas férias, você e esposa, o casal, para uma praia, ou você sozinho, se você é solteiro, para a praia, economizando R$ 50 que você tirou do orçamento. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Você sabe, por exemplo, quanto é que você paga de taxa de banco? Taxa de banco, uma coisa simples, taxa bancária. Né? Você paga quanto disso aí? Eu estava ajudando uma pessoa, um dos meus discípulos, com relação às finanças dele, e ele colocou essa questão da taxa bancária. Eu perguntei, você sabe quanto você paga em taxa bancária? Não, eu não sei. Dá uma olhadinha agora no seu extrato. Ele olhou no extrato. Era em torno de R$ 60. R$ 60 de taxa de banco. Eu falei, você sabe o que você tem direito com esses R$ 60? Aí ele foi no banco para ver. É o quê? A folha de cartão de crédito, folha de cheque, poder retirar tantas vezes o dinheiro, fazer tantos DOCs sem pagar. Aí começou a fazer a lição. Eu falei, você usa essas coisas? Ele falou, não, absolutamente nada. Eu falei, sim. Agora pega R$ 60 e multiplica aí por 12. Aí ele falou, R$ 720. Você dá R$ 720 por ano para o banco, tá? Para absolutamente nada do que você precisa. Você pode chegar lá e pegar uma conta, jogar uma conta praticamente zero de taxa bancária. Você pode abrir uma conta virtual no banco, por exemplo, taxa zero, tá? E pegar R$ 720. O que você faz com R$ 720? Você gostaria de ir na praia? Você gostaria de trocar alguma coisa no seu carro? Você gostaria de arrumar algumas coisas pendentes? R$ 720 daria para fazer isso? Só aí você já começa a pensar como que você, de repente, tem vários furos desse na sua lista, na sua conta, que você nem percebe que você gasta. Você nem percebe que você gasta. Tá? Então, quando você começa a planilhar essas coisas e começa a multiplicar por ano, você começa a ver que tem muito dinheiro indo para o ralo. Tá? Pensa só nisso aí. Então, depois você separa o quê? Despesas fixas, né? Eu quero que você entenda só isso, só essa questão de multiplicar por ano. O comércio, ele usa isso ao contrário, para te fazer comprar. Ele pega o quê? Um produto que você vai comprar de R$ 720, ele fala, não, são 12 vezes de R$ 60. Tá? Aliás, às vezes o produto é R$ 600, mas ele fala, são 12 vezes de R$ 60. Aí você cai nessa pegadinha, são 12 vezes de R$ 60. Ah, custa R$ 600. Ah, então não vou nem pagar juros, está pagando. Seria o 10 de 60, né, para dar os 600, mas eles cobram 12, você paga 720 sem perceber. Entendeu? O comércio usa isso contra você. Você precisa aprender a tirar isso aí. Então pensa nisso, planilhou, orçatou, colocou despesas fixas, dívidas, despesas eventuais, separou tudo por áreas, aí você vem e depois coloca lá receita, quanto é que você ganha de salário, aluguel, os bicos que você faz, quanto é que você ganha, se você tem todas as rendas que você faz. Você fala, mas eu sou autônomo. O que você faz como autônomo? Você pega um ano e vê mais ou menos a média salarial. Né? Vamos supor que você ganhou aí ao longo do ano R$ 72 mil. Então, a sua média salarial, a média mensal seria 6 mil. Né? Só estou dando um exemplo, seria 6 mil. Então, essa é a média do seu salário. Pode ter mês que você vai ganhar 8 mil, 9 mil, mas não gaste esses outros mais. Porque vai ter mês também que você vai ganhar 3 mil, 2.500. Se você pega na média mensal, no mês que passou dos 6 mil, você guarda. Quando o mês for menos, você tem de onde tirar para completar e manter a sua média salarial de 6 mil mensais. Entendeu? É assim que você tem que pensar.
Você não pode, tem mês que tá bom, tem gente que é autônomo, tem gente que trabalha aí vendendo as coisas e tal, tem mês que é bomba, tem mês que é muito bom. Aí você tá lá, ganha 8, 9 mil reais, fala, poxa, também. Aí você começa a gastar. E você não pensa que às vezes chega num período do ano, tem gente, por exemplo, chega dezembro, janeiro, não ganha praticamente nada no comércio. Tem gente que ganha muito, tem gente que ganha nada nessa época. Tem gente que não ganha nada em agosto, setembro. Aí você tem que pensar, se nos outros meses você poupasse aquilo ali, você dividisse por 12, você, no momento que você ganha mais, você guardasse, agora quando você ganha menos, você pode complementar e manter a sua renda. Porque mantendo uma renda, você consegue fazer o quê? Esse equilíbrio financeiro. Porque aí você sabe quanto é que você vai ganhar. A partir desse momento, você sabe todas as suas despesas e tudo que você ganha tem uma renda mensal média, você começa agora a encaixar uma coisa na outra. Esta é a parte importante. Quando eu comecei a fazer isso, eu tenho, por exemplo, um orçamento para compras, para mercado, padaria, essas coisas. Eu tenho X, eu gasto para isso. Então, eu vou fazendo compras e todo dia que eu faço compras, eu jogo esse valor na minha planilha. Vou na padaria, eu anoto no meu celular, vou te dar o chave, tem um aplicativo chamado Minhas Finanças para Android. Você coloca isso tudo lá. Toda vez que eu gasto alguma coisa, eu digito lá. Já anota, já abate do valor que eu coloquei. Supermercado. Vou dar um exemplo, não é o meu caso, mas vamos supor, eu coloquei lá R$1.000 para mercado, ou R$500 para mercado. Né? É o que eu vou gastar de compras. R$1.000, vamos supor. Com tudo, padaria, carne, tudo. Fui na padaria, gastei lá R$12. Coloco lá R$12. Fui no mercado, gastei R$150. Coloco R$150. Isso vai abatendo. E vai me dando sempre assim, olha, falta 300 para você chegar, falta 200. Quando eu estou perto de chegar, eu não faço mais uma compra grande. Eu só gasto aquele que falta, aquele limite. Porque é o que eu tenho no mês. Se eu mantiver isso, eu vou conseguir manter meu orçamento. Eu tenho, por exemplo, a minha média de gasto de combustível do meu carro. Eu tenho X. Eu coloquei um valorzinho para manutenção. Tudo isso está planilhado para mim. Eu tenho meu gasto com lazer, com comer fora. Já teve vezes que a gente saiu para assim, eu tenho um valor X para comer fora. Aí eu saí com os meninos, saí com a Sara e tal. Chegou no momento, quando eu fui olhar na minha planilha, eu tinha lá R$40 só para comer fora. Não é que não tinha, que tinha R$40 na minha conta, não. Mas do meu gasto que eu planejei para gastar com comer fora, era R$40. Dá para fazer o quê? Vamos no cachorro quente. Ou então, não vamos comer em casa. Encerrou. Porque chegou no limite ali, encerrou. Eu paro. Eu me disciplino a fazer isso. E quando você se disciplina a fazer isso, eu me mantenho dentro da minha planilha. Isso é que é importante você fazer. Você fala assim, a gente é rica, tem gente que é rica, mas mantém a vida assim. E chegou a isso porque manteve assim. Manteve a disciplina. E se você conseguir manter essa disciplina dentro dessa sua planilha, do que você gasta, do que você ganha, você vai começar. Bem, para você manter isso, você tem que também... Aí você vai chegar no orçamento, você vai falar, pastor, fiz o orçamento aqui, o que eu ganho não bate com o que eu gasto. Eu ganho menos do que eu estou gastando. Querido, eu lamento informar, essa situação vai te levar a um caos. Né? Vai te levar a realmente ao caos. Tirando uma situação, eu tive um problema médico, eu tive que ter um gasto extra, né? Morreu alguém da minha família, eu tive que fazer um gasto, teve um acidente, tirando essa questão, que aí sim justifica, né? Mas fora isso, você não tem como caminhar assim, viver assim. E você acha que Deus quer isso para a sua vida? Não. Deus associa, eu vou te mostrar aqui, dívidas à maldição. Deus não quer você endividado. Deus não quer você ganhando menos, gastando mais do que você ganha. Esse é o segredo para a falência. Tem gente que você olha assim, é milionário. O Ike Batista. O Ike Batista deve muito mais do que ele tem de patrimônio. Então, alguém que ganha lá R$2.000 e gasta 1.500, teoricamente, você vai dizer, tem uma vida melhor, tem mais recursos do que alguém rico, mas que ele deve muito mais do que ele tem. Eu quero que você entenda que tem até uma frase, rico não é quem ganha muito, é quem gasta menos do que ganha. Porque sempre vai ter uma sobra, e essa sobra vai abençoar, essa sobra vai se acumular. E essa sobra pode fazer você crescer e ter uma estabilidade financeira. Não estou falando aqui de ficar rico, estou falando de ter uma estabilidade financeira e ter um certo conforto na vida.
né? Eu quero que você entenda isso. Esse é um coração, esse é o nosso desejo. E alguns Deus chamou inclusive para isso, para ser rico, para ganhar, para abençoar o reino, para ser... O John Wesley falava muito isso, né? Ganhe o máximo que você puder. Agora, doe também o máximo que você puder. Isso é interessante. Então, defina agora, se você olha isso, você vai ter que começar a cortar coisas do seu orçamento. E aí é a hora de você definir prioridades. O que é apenas uma necessidade? O que é um gasto fútil? E o que é uma necessidade? A gente confunde muito o que é necessidade com o que é desejo, né? O que é necessário? Porque Deus prometeu suprir as nossas necessidades, mas não os nossos desejos. Nem sempre você vai suprir os seus desejos, né? Calçar os pés é necessidade? É necessidade, não andar descalço. Agora, comprar um sapato de R$2.000, R$1.500, ou comprar 10, 15 pares de R$200, é desejo ou necessidade? Então está na hora de você começar a colocar, comprar um carro, ter um negócio para você se locomover, é necessidade? É necessidade. Agora pegar você, que a sua renda já não está batendo, você ir lá numa loja, fazer financiamento de um carro em 60 meses de parcela de R$1.000 e tantos para você ter um carro novo, sendo que você está apertado, isso é desejo ou necessidade? Isso é desejo. Isso é desejo. Tá? Então, são essas questões que são importantes você começar a equilibrar. Essa é a fase mais difícil, sabe por quê? Porque você vai ter que, às vezes, cortar coisas. Se o que você ganha é menor do que o que você gasta, você tem que cortar algumas coisas que você gasta para você equilibrar isso aí. Essa é a fase difícil. Agora, eu quero que você acredite, isso é transitório. Se você aprende a fazer isso por um tempo, você vai chegar no momento em que você vai conseguir agora aumentar o seu padrão de gasto. Mas por um período de tempo, você precisa aprender a controlar isso. Eu vou falar, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou nem citar o nome dele, mas eu tenho um parente meu que eu admirei muito. Hoje eu lembro ele quando era criança. Quando era criança, eu na casa dele, e eu via esse parente meu. Ele pegava a vela, porque não tinha energia elétrica na casa ainda, né? A gente ia para lá. Ele pegava a vela, botava no lugar, num potinho certinho, né? E a vela ia sendo consumida. Quando terminava ali a vela, ele pegava aquilo ali, derretia, pegava um cano, botava um pavio dentro, né? um barbante dentro, pegava um cano, despejava ali, deixava secar, tirava do cano, fazia novamente a vela. Eu olhava, poxa, que interessante. Enquanto tinha pessoas que pegavam a vela, depois que queima, joga fora. Mas ele cuidava disso. São pequenos cuidados que ele tinha. Eu via, ele comprava brita, cimento e tal, e chegava do trabalho. Enquanto muitas pessoas iam deitar numa rede, descansar, ele chegava às vezes 5 da tarde, enquanto tinha sol, ele ficava ali, fazia um cimentinho, fazia tijolos, né? E acumulando tijolo. Depois chegava e vendia aquele milheiro de tijolo. Gente, eu vi ele fazer isso muitos anos que eu vi acompanhando isso. Mas sabe o que aconteceu? De pouquinho em pouquinho, de coisinha em coisinha aquelas que ele foi fazendo, de economia em economia, ele foi comprando terreno, construía uma casinha. Ele mesmo fazia o tijolo, ele mesmo era o pedreiro, ele mesmo fazia as coisas. Nunca ganhou um grande salário. Mas hoje já, na velhice, ele tem a aposentadoria do trabalho dele. E ele tem alguns aluguéis. Ele tem a casa própria e alguns aluguéis de vários imóveis que ele tem. Olha só, durante um período, ele diminuiu os gastos. Durante um período, ele se reteve. Mas quando chegou isso aí 10, 15, 20 anos depois que você vai ver que você acumulou um patrimônio. Você conseguiu, eu estou falando de uma pessoa que ganhava pouco, mas que ao longo do tempo soube poupar, e o pouquinho que poupava, ele sabia investir, e foi crescendo, comprou a casa própria, comprou um terreninho, construiu, e hoje ele tem aluguéis, além da aposentadoria ele tem aluguéis, e consegue ter uma vida tranquila. Então, é esse ponto que eu quero que você entenda. Defina prioridades. Depois você precisa também, terceira dica, então, né, a primeira lá, faça um orçamento, defina prioridades, corta o que é supérfluo, aprenda a cortar o que é supérfluo, né? Aprenda a fazer isso. Depois, terceiro, estabeleça objetivos financeiros. Vou te falar uma coisa, você pode pensar o seguinte, até eu vi esse exemplo que outra pessoa, não lembro quem falou isso agora. Você fala, poxa, emagrecer é muito difícil, fazer dieta é difícil demais, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo diminuir o peso, eu estou pesando gordo. Agora pense o seguinte, você vai ter um casamento,
Você vai ter um casamento do seu filho, de um parente, você vai ser madrinha, você é a mãe da noiva, a mãe do noivo, vai ter que entrar ali. Aí você começa a pensar, poxa, não, eu quero entrar naquele vestido, eu vou entrar naquele vestido. Você que é mulher, pensa nisso, né? Eu vou entrar naquele vestido. Daqui a 2 meses vai ser o casamento. Não, eu vou baixar 15 quilos. Gente, baixo ou não baixo? Muita mulher que eu vejo baixar 15, 20 quilos em 2 meses. O que é entrar naquele vestido para o casamento? O que ele fez? Botou um alvo, botou uma meta, teve um sonho, colocou ali um lugar onde quer chegar. Isso vale muito para as nossas questões financeiras também. Determine um valor, um prazo e um objetivo financeiro a ser atingido. Sonhe, pense, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Quanto é que vai custar minha viagem? Minha viagem vai custar R$6.000. Eu e minha família vamos para a praia, vamos ficar num lugar assim, assim, assim. Beleza, 12 meses. 12 meses para economizar R$6.000 são R$500 por mês. Então eu vou trabalhar, eu vou lutar, vou colocar R$500 por mês. Vou botar, mas quando chegar no final do ano, nós vamos para aquela viagem. Aí você começa a sonhar com a viagem, começa a pensar na viagem, aí você começa a colocar os R$500. Ou você pode pensar, eu quero um carro que custa R$30.000. Eu vou passar 30 meses juntando R$1.000. Tá? Eu vou ter os juros e eu vou chegar lá. Então você começa a pensar no seu carro, pensa como é que vai ser o carro, a cor do carro, você começa a colocar meta. Porque se você coloca a meta, o prazo que você tem... Não, eu não consigo botar R$500. Você consegue botar com 250? Então não vão ser 12 meses, vão ser 24 meses. Mas daqui a 2 anos eu vou fazer a viagem que eu estou sonhando. Eu vou comprar o carro que eu estou querendo. Ou eu vou fazer a reforma que eu preciso fazer na minha casa. Ou eu vou investir na minha educação, naquele curso que eu preciso fazer. Então você coloca um método, entendeu? Coloca isso, coloca prazos, objetivos financeiros. Se você faz isso para dieta, faça isso para suas finanças. Todo mundo que conseguiu chegar a um objetivo financeiro, falando, comprei a minha casa, eu estou com esse carro, comprei isso, comprei aquilo. Ele botou uma meta, ele botou um alvo, ele começou a colocar pouquinho em pouquinho ali, mas o pouquinho em pouquinho, durante um prazo, guardando direitinho, você consegue chegar nessa meta. Então, terceira coisa, estabeleça objetivos financeiros. Quarta dica que eu te dou aqui, o limite máximo, defina, né? Diminua ao máximo o seu endividamento. Gente, dívida é uma maldição. Olha só que Romanos 3,8 diz, a ninguém fiquem devendo coisa alguma. Não devam nada a ninguém. Paguem todas as suas dívidas. Olha só o que Deus fala. Provérbios 22:7. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Deuteronômio 28:15, 43 e 44. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, então virão todas essas maldições sobre ti. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais a ti, e tu mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Gente, ele está associando a dívida, o dever a alguém, dever a outras pessoas. Está no capítulo e no texto separado para as maldições e não para as bênçãos. Dever, gente, não é bom. E hoje o brasileiro médio é uma pessoa que está identificando assim, está rodando uma rodovia financiada pelo governo, com seu carro financiado por um banco, abastecido no cartão de crédito, indo comprar móveis eletrodomésticos em prestações a perder de vista para encher sua casa financiada pela Caixa em 30 anos. Esse é o brasileiro. Tudo é devido, tudo é dívida, tudo é no cartão, tudo é em prestação para frente, joga tudo para frente, tudo dívida. É ou não é? Eu acho que você se identifica aí, né? Se botar nos comentários aqui, liberar, você vai se identificar nisso. Nós somos assim. Eu quero que você entenda, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, muitas vezes ele coloca lá, é só amanhã, e são 24 vezes, 12, ele não vende nem produto, gente, mais. Ele não precisa vender produto, ele vende financiamento, ele vende empréstimo. Ele coloca ali o produto, ele não precisa ganhar nada no produto. Ele ganha os juros que ele cobra de você em 12 vezes, 24 vezes, tantas vezes. É uma financeira, te empresta dinheiro. Fala, pastor, é difícil, eu queria comprar à vista. Mas a nossa cultura, infelizmente, é assim. Vamos pensar em outra cultura, japonesa, por exemplo. Não compram nada financiado. No Japão, eu conversei com pessoas do Japão, nada é financiado. O japonês não financia nada. Ele junta, ele espera, ele se controla, ele junta o dinheiro e depois vai lá e compra à vista. É só assim. A nossa cultura não é. Sabe até por quê? Porque lá eles têm tragédias.
eles tiveram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, eles tiveram tragédias que podem, de repente, um tsunami, um vento destruir toda a casa dele. Então, eles não fazem nada a prazo, porque eles sabem, amanhã pode ser que não tenha nada, amanhã pode ser que tenha um problema. Então, eu vou fazer tudo à vista, eu vou poupar dinheiro, eu só vou comprar quando eu tiver o dinheiro para comprar e pagar à vista, eu não vou ficar devendo nada para frente. Essa é da cultura dele. Eu penso que está na hora da gente mudar a nossa cultura. Agora mesmo você está vendo. Né? Quem tinha dívidas aí para frente, ficou sem o seu trabalho, ficou sem o emprego, a empresa fechou, olha a situação que fica. Então, se a gente tivesse essa cultura, você fala, não, eu não tenho dívida nenhuma, eu não estou com nada para pagar de prestação, e eu tenho uma poupança para me segurar aí 2, 3 meses. Então, gente, lembra sobre isso, tá? Pensa só isso, cartão de crédito, financeira de cartão de crédito, cheque especial, meu irmão, são 280, 200% ao ano de juros, é um absurdo. Um bom investimento, você consegue ter 1%, 1,5% ao mês, de renda para você. Isso é uma bênção, já é bom. 12%, 15% ao ano, que é um ótimo investimento. Já a dívida, gente, é muito fácil você pagar para uma financeira aí 60%, 70% ao ano. É horrível, dívida. É horrível. Então vem a quinta dica, poupar sempre. Ah, pastor, isso é muito complicado. Sabe por que é complicado? Porque, geralmente, quando a gente faz poupança, a gente faz o seguinte, eu vou gastar todas as coisas, eu vou gastar, pagar, tá tudo que eu tenho para pagar, vou resolver todas as coisas, e se sobrar, quando sobrar, eu vou poupar. Mas, gente, fala sério, vai sobrar? Não vai sobrar. Não vai sobrar, porque você não colocou isso na sua conta. Então, é só se depois que você, se sobrar alguma coisa, você vai gastar, você vai comprar uma coisa que você queria, amado. Então, o único jeito de poupar é quando você fizer a sua planilha de gasto, então você colocar ali um valor que você vai poupar. E no início do mês você poupe. E no início do mês você já separe. Antes de começar a gastar, você poder poupar. A ideia é entre 5% e 10%. Ah, mas você diz, começa a pensar nisso, entre 5% e 10% de poupança. Há pessoas que falam entre 20% de poupança. Mas se você conseguir entre 5% e 10% que você ganha, coloque isso como meta para você poupar. Você fala, eu não consigo, pastor, se você não faz. Então faz um consórcio. Consórcio não é o melhor investimento, mas tem gente que só consegue poupar se estiver pagando alguma coisa. Se chegar o boleto, aí você paga. Então faça um consórcio. Quando eu comecei, né, meu primeiro salário no meu emprego atual, eu fiz o quê? Fui lá do lado, atravessei a pista, fui lá no consórcio Ferraz e fiz o consórcio de um carro. E aí, todo mês eu paguei. Eu quero que você saiba, quando eu fui casar, eu retirei a carta de crédito, foi a entrada do meu apartamento. Do meu primeiro imóvel foi desse consórcio, desse carro que eu fiz a partir do meu primeiro salário. Porque a partir do meu primeiro salário eu aprendi, eu não posso gastar tudo que eu vou ganhar, não vou deixar isso entrar na minha renda, eu já vou poupar isso aqui. Então, o primeiro salário, desde o primeiro salário eu fui poupando. E quando de repente pegar a carta de crédito, eu estava perto do meu casamento. Eu pude dar a entrada do meu, lembro, foram 22 mil reais. Foi a entrada do meu primeiro imóvel que a gente comprou na planta. Então, quero que você entenda isso. Comece a pensar nisso. Outra coisa, você pode fazer consórcio de dinheiro com seus amigos. Junte um grupo de amigos de confiança, obviamente, não pode ser qualquer amigo disso, mas você faz um consórcio com os seus amigos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. R$200 por mês. Todo mundo põe R$200 por mês. Todo mês os amigos põem R$200. Ou seja, em um ano dá R$2.400, certo? De poupança para cada um. E aí vocês sorteiam. Né? No mês de janeiro vai ser o fulano de tal que vai pegar os 2.400. No mês de fevereiro, fulano de tal. No mês de março, fulano de tal. Então, todo mês alguém vai ter R$2.400 no bolso. Tá? E todo mundo vai pagar os 12 meses. Isso é interessante, é uma forma de você juntar dinheiro. Mas, gente, é importante você sempre ter uma poupança. Aprenda, coloque isso na sua cultura, ensine para o seu filho. Poupe, não gaste tudo que você ganha. Que seja pouco, 5%, 2%, 10%, mas poupe também. Sexto ponto, são 8, tá? E a gente fecha isso aqui. Sexto ponto, para fechar rápido, aprenda a investir. Depois que você passa da fase de pagar a dívida, de equilibrar o orçamento, começar a guardar um pouquinho, aí agora está começando a você pensar em investir. Tem gente que está olhando muito esse negócio de investimento, de bolsa, de ações, tal, vou investir, vou fazer... Gente, vamos ser bem realistas. Não dá para você ficar rico em bolsa, botar dinheiro em bolsa, se você não tem dinheiro para você botar.
Não adianta você aprender tudo sobre finanças, mas a sua renda não está, você não está conseguindo sobrar nada. Você vai aplicar o quê? A partir do momento que você começa, então, a equilibrar e começa a sobrar um pouquinho, aí você começa a aprender a investir. E aí temos algumas coisas. Depois a gente pode falar só um pouquinho sobre investimento. E tem pessoas, obviamente, que podem falar muito melhor do que eu, tal, mas eu fui caminhando a aprender a investir. Por exemplo, tesouro direto. Aprendi a investir no tesouro direto. Você pode, qualquer pessoa, tesouro direto é emprestar para o governo, tá? Emprestar para o governo. O governo pega dinheiro a partir desse tesouro direto. Ele te diz quanto é que ele vai te pagar. É o empréstimo seguro? É. Por quê? Só se o Brasil quebrar de vez. O Brasil não vai quebrar. Mas ele te paga pouco. E eu quero que você entenda essa regra de investimento. Muito risco, juros altos. Você consegue ter o retorno alto. Se a coisa é muito segura, vai te pagar pouco. Então, aprenda isso, é uma regra. Então, o tesouro direto é muito seguro, mas rende pouco. Estou te falando aí 4, 5, 6% ao ano. É 0,5% ao mês que vai te dar. Agora, tem outras formas. FIIs, por exemplo, que é Fundo de Investimento Imobiliário, né? É bem seguro também. Tem uma renda bem melhor. Depois, fundos de investimento. E também, por último, ações, né? Que são as mais arriscadas, mas é que pode estar o retorno melhor. Tá? Tudo isso é fácil, não é nada difícil você investir. Em outro momento a gente pode falar sobre isso, né? Abrir uma corretora. Vou trazer o Arthur, talvez, se vocês quiserem aqui, o Arthur, meu filho, ele já está investindo, ele pode ensinar vocês como abrir sua conta numa corretora, como começar a investir, né? Dicas de como investir, aonde investir, como formar uma carteira, né, de investimento. Isso é para quem já tem algum dinheiro sobrando e você já pode começar a investir. Sétima dica, disciplina antes de tudo. Você precisa ser disciplinado, aprender a disciplina, né? Senão nada disso que eu estou te falando vai funcionar. Eu vou te falar, queridos, isso foi coisas que eu fui caminhando ao longo dos anos, né? Desde o meu primeiro salário, antes de trabalhar no meu emprego atual, eu ganhava muito, mas isso eu aprendi de berço. Nunca gaste tudo o que você ganha. Nunca gaste tudo que você ganha. Sempre coloque alguma coisinha, nem que seja pouco, mas coloque todo mês, seja persistente nisso. É de pouquinho em pouquinho, pensando em 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos é que você vai fazer. Né? Eu comecei há 5 anos atrás a pensar na minha aposentadoria daqui a 15, 20 anos, colocando um pouquinho no fundo de aposentadoria. Então, é assim que se pensa. É pouco, mas você vai colocando e ao longo de 5, 10 juros sobre juros, você consegue ter um patrimônio melhor. E agora eu vou fechar isso, vou fechar agora com o 8º. Ajuste a sua vida com Deus. Eu vou falar de alguma coisa, você vai falar, poxa, pastor, aparece na internet, agora na live, mas é importante você entender. Uma coisa que eu aprendi desde que eu nasci. A palavra de Deus nos ensina sobre dízimos e ofertas. Isso são princípios bíblicos. Você pode acreditar ou não. É uma questão de fé. Tá? Eu não vou te dizer assim, você é obrigado, você tem que fazer isso. Não, é uma questão de fé. Eu tenho fé. Eu aprendi desde criança a ter fé nisso. A ter fé em entregar, em entender que a Bíblia me ensina que as primícias, logo que eu ganho meu salário, a 10ª parte, eu oferto. Eu entrego na casa do tesouro. Essa 10ª parte é o meu dízimo. Desde que eu ganhava minhas moedinhas pequenininhas, desde que eu era criança, eu pegava a 10ª parte e levava na igreja e entregava. Isso é minha fé. Tá? Eu sei que tem muita gente usando isso, né, usando essa fé das pessoas para arrancar dinheiro das pessoas, talvez usar de maneira indevida. Mas eu não posso sair de um extremo e ir para o outro extremo e dizer, não, então eu não posso falar sobre isso. Não, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre dízimo. E eu quero que você tenha algumas questões, pessoal. Primeira coisa, quando eu coloco aos 10%, eu estou consagrando 100% ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais com 90%. Do que você faria com 100% sem entregar. Eu tenho experiências na minha vida, desde o meu nascimento, sobre isso. Então, quero que você aprenda, esse princípio é bíblico, esse princípio é o princípio de fé. Se você não crê, continue com a sua vida do jeito que está. Ninguém vai te constranger a isso. Mas se você quiser entender, eu lembro como, eu vou te contar esse testemunho rápido para fechar, mas quando eu era criança, assim que eu nasci, meu pai estava passando por uma crise financeira terrível, muito pior do que você está passando aqui agora. Né? Meu pai estava em dificuldade, meu pai e minha mãe não trabalhavam, só meu pai ganhava pouco, e ele parou de dizimar, ele não estava dizimando, não tem dinheiro nem para comprar as coisas, como é que eu vou dizimar?
né? E ele estava sem fé para dizimar. E foi nesse momento que eu nasci. Ele só tinha uma Kátia. Aí nasceu o Fábio agora. Quando eu chego em casa, minha mãe não tinha leite materno, né? Ela não produziu muito leite. E aquela dificuldade, eu chorando, não tinha dinheiro para nada. E meu pai vendo aquela situação, ele foi orar. E ele pegou a Bíblia e falou, olha, ou eu creio nessa palavra, ou eu creio no que está aqui. Ou eu posso jogar isso fora e deixar de ser cristão, deixar de ver o Senhor, servir o Senhor. Ele falou, olha, aconteça o que acontecer, no mês que vem, no primeiro mês, quando eu pegar meu salário, eu vou separar o dízimo. Aí pessoal, mas como vamos fazer isso? Como é que não tem dinheiro nem para comprar as coisas hoje? Meu pai teve esse ato de fé. E ali ele fez isso. Não sabia como é que ia pagar, porque as dívidas estavam muito maiores do que o que ele ganhava. E agora tinha mais um filho. Como que ia dar certo? É nessa hora que vem uma atitude de fé. A fé tem que ser prática. E ele fez isso. Ele deu o dízimo. Separou aquilo e deu o dízimo. E quando ele fez isso, as coisas começaram a acontecer, gente. Milagrosamente começaram a acontecer. Ele era escrivão da polícia e logo no mês seguinte, o escrivão-chefe saiu, teve que perder o cargo, saiu, e o delegado chamou meu pai para ser escrivão-chefe, o salário quase dobrou. A gratificação foi muito grande, né? As coisas começaram a acontecer na vida dele financeiramente. Eu sei que de lá para cá, meu pai veio sendo uma pessoa próspera. Eu vivi numa casa que eu vi essa graça. Eu nem me lembro desse tempo tão difícil. Não foram ricos, mas eu vi a bênção e a prosperidade de Deus. Meu pai nunca mais deixou de ser um dizimista. E ele me ensinou isso. Eu também nunca deixei de ser. Eu vejo a mão do Senhor cuidando da gente. Então, entenda isso. E uma outra coisa prática, um caráter, isso é o caráter espiritual do dízimo, a honra, a consagração de 100%. Mas segundo caráter prático disso é o seguinte, imagina se você vai num restaurante com a sua família, com seus amigos, com todo mundo, você senta para comer, pede um refrigerante, pede o seu prato, seus filhos também, cada um come, todo mundo come, e ao final o pessoal, traz a conta, vamos rachar aqui a conta. Aí você fala, não, eu não creio nisso, não acredito nesse rachide, não, isso para mim é coisa do Velho Testamento, sabe, eu não vou poder participar disso, não. Como é que seria essa pessoa? Como é que você veria essa pessoa? Né? Pois é. E assim a gente vai numa igreja que tem um banco que foi pago por quem dizima, tem luz, é pago por quem dizima, tem um ar-condicionado, é pago por quem dizima, tem um som que é pago, você vai ao banheiro, tem água, é pago por quem dizima, está tudo limpinho porque tem funcionários que limpam, é pago por quem dizima. Seu filho vai para uma escolinha lá embaixo, tem televisão, tem som, tem tudo arrumadinho, é pago com quê? Com quem dizima. Então, se você não faz parte disso, é como você sentar no restaurante, comer, participar de tudo, depois dizer, não vou participar da conta, não, sabe por quê? Porque eu não acredito nisso, é coisa do Velho Testamento. Querido, você está usufruindo de algo que alguém está fazendo. Então, tem esses dois aspectos que eu quero que você guarde nisso. Então, ajuste sua vida com Deus. Eu creio que esse talvez seja um tempo de você dar passos de fé. Passos de fé. Talvez você precise organizar. E entender que é nesses momentos, é nessas horas que a gente acessa o sobrenatural com um passo de fé. E além disso, além desses 10%, eu aprendi a ser mais generoso. Porque esse 10% é do Senhor, não me pertence. Eu entrego, é do Senhor. Eu não faço nada com isso. Eu não abençoo outras pessoas, eu não dou dinheiro, eu não oferto em casa de recuperação, em nada. Eu não dou esse dinheiro para ninguém. Esse dinheiro é para ser entregue na casa do tesouro. Então, eu entrego na casa do tesouro, eu faço uma transferência para a conta da igreja. É isso que eu faço, com o meu salário. Tá? Agora, além dos 10%, aí eu procuro sim, da minha parte, da parte dos 90% que eu posso administrar, aí eu procuro ser generoso. Né? Abençoar missões, eu invisto mensalmente num projeto missionário. Eu abençoo casa de recuperação, aí eu separo um dinheiro para eu abençoar outras pessoas, mas esse é dos 90%. Tem gente pegando, não, vou pegar o meu dízimo aqui, vou dar para isso, vou dar para aquilo. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é na casa do tesouro. E a outra parte, então você vai ser generoso. Ajudar quem? Ajude sua família. Talvez tenha pessoas na sua casa precisando. Olha que 1 Timóteo 5:8 fala, ore, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, com a parte que lhe cabe, seja generoso, abençoe a família, ajude também os pobres. Mateus 25 fala isso. Tive fome, me deste comer, tive nu, me vestiste, tive preso e fosse me visitar. Então, gente, aprenda isso, aprenda esse segredo. Eu te dei 8 passos agora, e eu tenho certeza. Está fechando nosso tempo agora, eu quero orar por você.
Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida financeira de cada um dos meus irmãos. Que em nome de Jesus a tua mão de poder, Senhor, esteja sobre cada um deles. Que eles possam, Senhor, crescer, aprender, Senhor, a ser generosos, aprender